Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Amém. Para o sermão dessa noite, meus irmãos, peço que abram a Sagrada Escritura em Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9. Livro de Números, o quarto livro da Escritura, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9. Livro de Números, capítulo 21, 4 a 9, diz assim a Sagrada Escritura: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Santíssimo, maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, reconhecendo que não temos o que é preciso para entendê-la e muito menos, Senhor, para praticá-la. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração é endurecido, sabemos que os nossos olhos são cegos e os nossos ouvidos surdos para Ti. Por isso suplicamos, neste momento, que o Teu Santo Espírito nos auxilie. Ilumina nossa mente, ó Deus, para que não apenas compreendamos aquilo que será dito, mas também pratiquemos diariamente, Senhor Deus. Tem misericórdia da Tua igreja aqui reunida, tem misericórdia daquele que pregará esta noite, que apesar das falhas, que apesar das fraquezas, que apesar da insuficiência deste, o Senhor seja glorificado. Que o Teu grande nome, ó Deus, seja adorado neste momento e que nós sejamos levados a conhecer um pouquinho mais sobre quem nós somos e sobre quem Tu és, ó Deus. E assim, nós compreendamos melhor aquilo que devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Há um mito antiguíssimo, uma história que os gregos contavam sobre um homem chamado Orfeu, que era tido pelo pai da música na Grécia. Esse mito é uma história fictícia, evidentemente. Conta que Orfeu se apaixonou perdidamente por uma moça, por uma jovem chamada Eurídice. Orfeu era um homem excelente, diz a lenda. E ele se apaixona e se casa com essa moça. Mas, depois de pouco tempo do casamento, essa moça, Eurídice, é mordida por um coração partido e não consegue encarar o fato de ter perdido a sua amada esposa. Então ele toma uma decisão de descer até o mundo dos mortos e trazer de volta, e pedir, na verdade, para que a sua esposa seja trazida de volta à vida. Então vejam, esse mito trata sobre um marido que desce ao lugar dos mortos para trazer, para redimir da morte uma serpente. Da mesma forma, o nosso texto, a nossa passagem, também fala sobre a nossa necessidade de sermos redimidos da morte. Morte essa não provocada pela picada de serpentes, mas provocada pelo nosso pecado. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: sendo redimido da morte do pecado. Sendo redimido da morte do pecado.
Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante que nós levemos em consideração alguns fatores de contexto aqui dessa passagem. O livro de Números, meus irmãos, narra a trajetória do povo de Israel no deserto, saindo do Egito rumo às campinas de Moabe, que é ali a fronteira com a terra prometida. O livro ele abarca um período de tempo de 38 anos, que não deveria ser tão longo assim, mas há um fato no meio de Números que justifica a quantidade de tempo que o povo ficou no deserto. Em Números 14, o povo está nas campinas de Moabe, eles chegaram à fronteira da terra prometida, estão prestes a entrar. Então eles enviam 12 espias, e todos nós conhecemos a história. Desses 12 espias, 10 retornam falando que a terra era boa, mas lá havia gigantes, lá havia grandes cidades impenetráveis. E apenas Josué e Calebe dizem que a cidade era boa e que o Senhor havia entregado aquele povo. Então, a primeira geração que saíra do Egito fala contra Deus, contra Moisés, e diz que Deus os havia trazido para o deserto, para que os seus filhos morressem. O que Deus faz então? Deus diz: muito bem, essa primeira geração que saiu do deserto, que saiu do Egito, está no deserto, não verá a terra prometida, mas os seus filhos, a segunda geração, que vocês estão dizendo que vai morrer no deserto, estes sim, serão aqueles que entrarão na terra prometida. E então, desde Números 14 para frente, narra-se a história não apenas do povo, da primeira geração peregrinando no deserto, mas da primeira geração de israelitas morrendo no deserto. E há um fato interessante, que logo após Deus dar a sua sentença, o povo então se enche de coragem, mas a sua rebelião já estava dada. E eles então decidem, agora sim, diz, não façam isso, vocês serão derrotados, porque o Senhor não irá convosco. Mas eles insistem. E eles vão e lutam, e evidentemente fracassam. E então a sentença é cumprida por longos 38 anos naquele deserto. No nosso texto, temos um pouco antes, no capítulo 20, os últimos acontecimentos que marcam o fim da primeira geração que saíra do Egito e o começo dessa segunda geração que agora estava marchando novamente para as campinas de Moabe para conquistar a terra prometida. Se os irmãos olharem no capítulo 20, nós temos alguns fatos importantíssimos. Primeiro, morre Miriam, a irmã do profeta, a irmã de Moisés. Em segundo, Moisés fracassa. Ele fere a rocha em Meribá e o Senhor então diz a ele que nem mesmo ele entraria na terra prometida. No versículo 14 do capítulo 20, o rei de Edom proíbe que os filhos de Israel passem pelo meio de Edom, obrigando o povo de Israel a dar a volta pelo sul, fazendo um caminho muito maior do que seria de costume, para assim então conseguir chegar às campinas de Moabe. No versículo 22, acontece então a morte de Arão, marcando por fim a extinção da primeira geração de israelitas que saíra do Egito. E no capítulo 21, acontece o primeiro ato daquela segunda geração que saíra do Egito sem o auxílio de Moisés. Acontece a batalha contra o rei de Arade. E há uma coisa muito interessante nessa batalha. Se os irmãos repararem, essa batalha acontece na terra de Orma, que fora exatamente o mesmo lugar que a primeira geração havia sido derrotada, lá em Números 14. A segunda geração, como seu primeiro ato, derrota, vence uma batalha em Orma. É como se Deus estivesse dizendo, agora vai. E aquele povo então estava marchando triunfante rumo à terra prometida. Mas, por causa da proibição do rei de Edom de permitir o povo de Israel passar pelo meio de sua terra, Israel tem que fazer uma longa marcha pelo caminho do Mar Vermelho. E nessa longa marcha do caminho do Mar Vermelho, o povo fica impaciente, peca, é punido por Deus, e então recebe do Senhor o livramento da morte. Portanto,
a nossa passagem, meus irmãos, mostra como o povo de Israel naqueles dias foi redimido pelo Senhor da morte causada pelo pecado. E também nos mostra como você pode ser redimido pelo Senhor da morte do seu pecado. Como você pode ser redimido do pecado? Sendo redimido da morte do pecado. Como você pode fazer isso? Como você pode ser resgatado da morte causada pela sua transgressão? Em primeiro lugar, dos versículos 4 a 5, compreenda a gravidade do pecado. Compreenda a gravidade do pecado. O versículo 4 começa com o povo de Israel partindo do Monte Or e rumando pelo caminho do sul, pela estrada do Mar Vermelho. E o texto nos diz que o povo de Israel ficou impaciente no caminho. É interessante essa palavra impaciente. Ela significa literalmente com a alma curta. É o exato oposto do que significa longanimidade. Longanimidade significa ter a alma longa, ou seja, demora para ser gasta. Impaciência aqui do povo significa que o povo teve uma alma por demais curta e não soube esperar no Senhor. Eles se cansam no caminho, eles se cansam do caminho. E então eles cometem um gravíssimo pecado. Vejam no versículo 5. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? O que Moisés está querendo fazer neste pequeno trecho de 2 versículos, meus irmãos, é mostrar para aquela segunda geração para a qual ele escrevera, que estava prestes a entrar na terra prometida, a gravidade da rebelião que eles tiveram contra Deus, ali no caminho do Mar Vermelho. E ele usa pelo menos 2 artifícios ou 2 argumentos para destacar o quão grave, o quão terrível foi o pecado de Israel naqueles dias. O primeiro deles, ele fala que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Nós sabemos a história de Israel, nós temos ciência que era um povo de dura cerviz e por diversas vezes vocês podem observar que os textos do Pentateuco falam sobre o povo falando contra Moisés. Muitas vezes isso acontece. Mas aqui em Números, essa é a única vez que aparece escrito que o povo falou não apenas contra Moisés, mas também contra Deus. Portanto, a primeira forma que Moisés destaca a gravidade, o quão terrível foi o pecado de Israel naqueles dias, é pelo fato daquele povo falar diretamente contra o Senhor que os havia libertado da terra do Egito. Mas vejam que, na verdade, meus irmãos, o que o povo de Israel faz aqui não é uma novidade. É fato que, para destacar a rebelião do povo de Deus, Moisés conta que eles falaram diretamente contra Deus. E isso é um agravamento do que eles já vinham fazendo. Mas o fato é que, ao dizerem essas palavras contra o Senhor, eles só estavam tornando claro aquilo que eles sempre fizeram. Por quê? Porque, na realidade, todo o pecado que o povo de Israel cometeu foi contra o Senhor. Todo o pecado que existe é justamente pecado porque ele é contra Deus. Vejam o que Davi fala no Salmo 51. Vocês se lembram do contexto do Salmo 51? Davi havia pecado. Ele possuíra Batseba, que já é um grave pecado. Era uma mulher casada. Mas ele não para aí. Ele, então, sabendo que Batseba havia engravidado, chama Urias, um dos seus soldados mais leais, e tenta enganá-lo. Tenta fazer com que ele pensasse que Batseba havia engravidado dele. Urias não cede e volta para o campo de batalha. E quando ele volta, Davi então entrega uma carta destinada ao seu general para que Urias morresse. E é exatamente isso que acontece. Davi pecou contra quem aqui? Contra Batseba. Ele adulterou com aquela mulher. E pecou contra um dos seus mais leais soldados, Urias. Ele matou aquele homem. Mas quando no Salmo 51 ele vai confessar esse grave pecado, o que ele diz? No versículo 4: contra ti
pequei, e contra ti fiz o que é mal. Mostrando que aquele pecado que sim havia sido dirigido contra pessoas, na verdade era uma grande afronta com o Deus vivo. Todo o pecado de Israel, todo o seu pecado, todo o nosso pecado, não é apenas contra as pessoas, não é apenas contra o nosso próprio corpo, é diretamente uma afronta escancarada contra o Senhor dos Exércitos. É mais ou menos assim. Pensem em uma situação onde um pai pede ao filho mais velho que vá até o filho mais novo e ordene que ele tire o lixo. O filho mais velho vai até o mais novo e diz: olha, é sua obrigação hoje tirar o lixo. E a resposta do filho mais novo é: eu não vou. Você não manda em mim? Quem é você para me dar uma ordem? Eu não vou tirar o lixo. Certamente é uma afronta, certamente é um pecado, certamente é uma desobediência. Mas quão mais grave seria se o pai viesse em pessoa e dissesse: filho, tira o lixo. E o filho então se vira para o pai e diz assim: você não manda em mim, eu não vou tirar o lixo. Qual das duas é mais grave? Certamente a segunda. O que o povo está fazendo aqui é justamente isso. Ele está se virando para o seu Deus, que o remiu da escravidão do Egito, dizendo: o Senhor não manda em nós. O Senhor não sabe o que está fazendo. Meu irmão, minha irmã, o seu pecado é grave, porque ele é uma afronta contra o Deus eterno. Quem somos nós para afrontarmos ao Senhor santo, santo, santo? Mas é exatamente o que fazemos com todos os nossos pecados. Mesmo o seu pecado mais íntimo, mais escondido, que você pratica no quarto, quando ninguém está olhando, aquele que você pratica em sua mente, que ninguém pode sondar, esse pecado é contra o Senhor. Por isso ele é grave. É algo terrível. É algo odioso. Mas Moisés segue. E além de falar que o povo se rebelou diretamente contra Deus, expressando a sua rebeldia, ele diz também o que o povo falou para Deus. E o conteúdo da sua fala também nos revela a gravidade do pecado. O povo disse que o Senhor os havia feito subir do Egito para que eles morressem no deserto. E não apenas isso, eles reclamam do pão, do maná, chamando o pão de vil. As palavras deles são: temos fastio deste pão vil. Mas o que era aquele pão, meus irmãos? Era o maná, era como uma pequena semente, um grão que Deus enviara ao povo para suprir, para sustentar a vida deles num deserto. Se os irmãos já viram a imagem do deserto, sabem como é um lugar cheio de areia. Não tem como plantar, não tem como cultivar nada. Mas Deus miraculosamente fazia chover grãos que não deveriam ser nada ruins. O texto fala que eles tinham gosto de mel. Era algo bom, era algo gostoso. Mas o povo reclamou. Aquele pão, aquele maná, representava ali diante deles a provisão, o cuidado do Senhor, que estava sustentando a vida deles. E mais grave do que isso ainda, eles reclamarem daquele pão, é porque aquele pão, meus irmãos, era um tipo de Cristo. Cristo, lá em João 6, quando aquela multidão vem até ele e diz: Senhor, multiplica novamente os pães. O que ele diz? Os seus pais comeram pão no deserto, mas eles morreram. Eu sou o pão da vida. Aquele pão era uma sombra do nosso Senhor. Representava a presença, a providência de Deus, sustentando toda a vida naquele lugar inóspito. Mas o que aquele povo estava fazendo? Rejeitando um tipo, uma presença representada ali de Cristo Jesus. Eles estavam insatisfeitos, não apenas com o pão, mas com o próprio Deus. Eles estavam completamente insatisfeitos. E essa insatisfação deles também ocorre lá em Números 11. Se os irmãos lerem essa passagem, vocês verão que o padrão se repete. Na verdade, essas duas passagens são paralelas. Números 11 e Números 21. Lá o povo reclama do pão e diz que era melhor ter voltado para o Egito. O que Deus faz? Pune o povo. Então o povo vai até Moisés e pede para que ele interceda. Aqui o povo faz a mesma coisa. Só que qual é a diferença?
A diferença é que lá em Números 11, quem pecou foi a primeira geração. Em Números 21, no nosso texto, quem peca é a segunda geração. Isso nos mostra, meus irmãos, que a insatisfação do coração, a insatisfação com o próprio Senhor é o maior dos nossos problemas. Nós temos a tendência de dizer o seguinte: o mundo está perdido, essa geração está perdida. Então nós acusamos a geração X, Y, Alfa, qualquer nome que você queira dar, e dizemos: não temos o que fazer, olha como o mundo está indo de mal a pior. Bom, é verdade que a geração atual, os nossos jovens, adolescentes, tem desafios e tem pecados até particulares. Mas não é verdade que o problema está com eles. O problema que nós enfrentamos não é o contexto em que vivemos. O problema que nós enfrentamos é o nosso coração, que não consegue se satisfazer, não apenas naquilo que o Senhor nos dá, mas principalmente no próprio Cristo. Por que aquele povo estava reclamando do pão? É porque eles estavam rejeitando o Senhor. O Senhor não era suficiente. A promessa do Messias não era suficiente. Para nós é a mesma coisa. Por que nós pecamos? Por que somos tão murmuradores? É porque o nosso coração não se satisfaz em Cristo. Nós murmuramos, reclamamos e reclamamos. Reclamamos do nosso emprego, reclamamos da nossa família, reclamamos da nossa igreja, reclamamos de tudo. Por que nós fazemos isso? É porque Cristo não é suficiente para nós. Porque se Ele fosse suficiente, nós poderíamos entoar junto com o apóstolo Paulo: eu sei viver contente em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, quando você diz: eu tenho asco, ou tenho enfado desse trabalho vil, eu tenho enfado dessa esposa, desse marido, desses filhos vis, desprezíveis. Quando você diz: eu tenho enfado dessa igreja desprezível, eu não aguento mais esse povo, o que você está dizendo, na verdade, é: eu estou insatisfeito com o meu Salvador Jesus Cristo, porque é Ele quem sustenta todas essas coisas, e tudo o que eu tenho é porque a bondosa e providente mão de Deus colocou em mim, colocou diante do meu caminho. Agora, se a nossa postura for: eu estou satisfeito com o pão vivo que desceu do céu, logo, as situações serão enfrentadas com muito menos murmuração. Quais são os motivos que nós temos para reclamar, meus irmãos? Nós temos Cristo, nós temos o pão da vida, nós temos o bastante. Portanto, aquele pecado do povo de Israel era gravíssimo, porque eles estavam falando diretamente contra o seu Deus, porque eles estavam rejeitando, claramente chamando de desprezível, um tipo, uma sombra do nosso Redentor, e nós, com todos os nossos pecados, fazemos a mesma coisa diariamente. E, meu irmão, você não pode dizer que você foi redimido da morte se você não compreende o quão grave é o seu pecado. O pecado é algo terrível, é algo com o qual você não pode negociar, é algo que você não pode manter amizade, é algo que você não pode relativizar, é o seu maior inimigo, é a pior desgraça que pode acontecer com você. Reconheça ou compreenda a gravidade do pecado. Ele é uma afronta ao seu Deus, ele é uma rejeição de Cristo. Em segundo lugar, reconheça que você é um pecador. Nos versículos 6 e 7, nós temos a consequência do pecado de Israel, e nós temos a confissão do povo. No versículo 6, o texto nos diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Essa praga que o Senhor manda é muito interessante, porque a serpente já era em si uma figura asquerosa para o povo de Israel. Quem foi que tentou Eva no jardim do Éden? Foi uma serpente. Era um animal que não tinha muito como controlar, era perigoso, era peçonhento. Mas há algo interessante aqui. O povo não estava com saudade do Egito, eles não achavam que era melhor voltar e ser escravos. O que o Senhor fez com o povo egípcio? Mandou pragas no meio deles. É como se Deus dissesse aqui: ora, vocês não querem viver como egípcios? Muito bem, vocês vão morrer como egípcios agora. Pragas no meio do povo, e o povo começa a morrer. As serpentes são chamadas de abrasadoras, não por causa de alguma característica física delas, não é porque elas eram vermelhas. Alguém poderia pensar isso, né? Abrasadoras, cor de brasa, vermelhas. Não, é por causa do efeito do seu veneno. A ideia de chamar essas serpentes de abrasadoras é que a mordida dela provocava inflamações na pele que queimavam.
E então a pessoa agonizava até a morte. Era uma morte certamente terrível. Era uma morte horrível. E o povo então começa a morrer por causa dessas serpentes abrasadoras, comprovando aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Aquele povo experimentou isso literalmente após a sua rebelião. A consequência imediata do seu pecado foi a morte. E assim também é. Não há vida no pecado, meus irmãos. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E Deus é não apenas a fonte da nossa vida, Ele é a própria vida. Ele é a alma da nossa alma, a vida da nossa vida. Ele é a fonte de todo bem. E quando nós pecamos, nós nos separamos desse Deus. Nós nascemos em iniquidade. Essa é a nossa condição. E o que acontece quando o povo começa a ver a consequência do seu pecado? Eles começam a perceber qual é o salário do pecado. Eles se voltam para Moisés e confessam e reconhecem quem eles de fato são. Olha o que diz o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Amados irmãos, reconhecer o pecado é a maior bênção que Deus pode dar a um pecador. Reconhecer que somos pecadores é a maior bênção que podemos receber, porque ela é completamente antinatural. Nós achamos que somos muito bons via de regra, porque a nossa régua são pessoas terríveis. Nós comparamos as nossas atitudes, o nosso caráter com monstros. Olha, perto de Hitler, até que eu sou bonzinho. Perto daquele marido que agride a esposa, eu sou um marido maravilhoso. Perto daquela mãe que abortou um filho, eu sou uma mãe excelente. Mas o padrão não é esse. O padrão é a lei perfeita de Deus. E ao menos que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nós passaremos a nossa vida inteira achando que nós não somos tão bons assim, tão maus assim. E por acharmos que não somos tão maus assim, nós nunca reconheceremos a nossa real necessidade de um Salvador. O povo aqui, vendo a sua condição de morte, reconhece quem eles são. Isso é uma bênção. Lembram-se da parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano? Os dois sobem para orar no templo. O fariseu de si, com o peito estufado, ora dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo, porque eu dou ofertas, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e não sou como esse publicano pecador. Já o publicano não ousa nem elevar o rosto ao céu e diz: Senhor, sê propício a mim, um pecador. Jesus nos diz que aquele publicano desceu justificado, mas o fariseu não. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer que você é, sem Cristo, alguém morto em seus delitos e pecados. Essa é uma tristeza que precisa estar em nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, diz que há dois tipos de tristeza. Uma tristeza causada pelo mundo e uma tristeza causada por Deus. E ele fica feliz por causar a tristeza de Deus nos coríntios, porque a tristeza de Deus é a que conduz ao arrependimento. Você precisa olhar para o espelho, você precisa olhar para os seus delitos e reconhecer e se entristecer por quem você é. É necessário. Não há nada mais bem-aventurado para um pecador do que chegar diante de Deus e dizer: eu tenho pecado contra ti. Eu sou um pecador. Mas esse reconhecimento do pecado não é um fim em si mesmo. Não pode ser um fim em si mesmo. Não é uma tristeza pela mera tristeza. Não é uma autocomiseração. Nada disso. A Escritura não te mostra que você é um grande pecador para que apenas você fique triste. Mas ela te mostra que você é um grande pecador para te conduzir ao magnífico, ao maravilhoso mediador da nova aliança. E é exatamente isso que o povo faz aqui. Vejam que eles não voltam e recorrem a Deus. Eles pecaram contra Deus, é verdade.
Mas eles não se reúnem em uma assembleia e elevam uma oração a Deus, porque eles não seriam aceitos. O que eles fazem? Eles vão até Moisés, o mediador, e falam para Moisés: ora para que Deus retire de nós as serpentes. Eles reconhecem que sozinhos eles não podem adentrar a presença do Deus Santo. Moisés também é um tipo de Cristo. Ele cumpria aqui uma função sacerdotal, de representar aquele povo diante do Deus Santo. Mas essa função foi plenamente cumprida, não por Moisés. No capítulo 20, ele fracassou em sua missão, ele feriu a rocha, que era Cristo. O verdadeiro mediador entre Deus e os homens, como nos diz Paulo, é Jesus Cristo. O seu pecado, quando você o reconhece, quando você entende o seu estado de morte, precisa te levar a suplicar pela mediação de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus é claríssimo em dizer isso. Ele diz que Cristo Jesus é o grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele é aquele que por si mesmo fez a mediação dos pecados. Ele é aquele que nos representa diante do Pai. Sozinho, meu irmão, você não pode estar diante de Deus. Se você tentar ir sozinho, por suas próprias forças, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria justiça, você será condenado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos leva até o Pai. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas Cristo Jesus diz: eu sou o caminho para Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, ao reconhecer que você é um grande pecador, recorra ao mediador Jesus Cristo, assim como aquele povo recorreu ao seu mediador temporário, Moisés. Então, como ser redimido da morte do pecado? Compreenda a gravidade do pecado, porque se você não entender o quão grave é o seu inimigo, você não pode se chamar cristão. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus Cristo, do seu grande mediador. E por último, creia na salvação providenciada por Deus. Os versículos 8 e 9 nos mostram a grande resposta do Senhor. Moisés ora, Moisés cumpre a sua função de mediador e então vai diante de Deus e pede em favor do povo de Israel. E o que acontece? Deus responde. E a resposta do Senhor é maravilhosa. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Há algumas coisas interessantíssimas na figura dessa serpente. A primeira delas é que ela revela para aquele povo de Israel que a salvação, que o livramento da morte que eles tanto precisavam naquele momento, não viria deles próprios. Vejam que o texto, desde o versículo 4, destaca uma figura, a figura do povo. Em praticamente todos os versículos o povo aparece. No versículo 4, partiram quem? O povo. O povo se tornou impaciente. Aí no versículo 5, o povo falou contra Deus. E aí tem a fala deles. No versículo 6, o povo é picado e o povo morre. No versículo 7, o povo vai até Moisés. Mas no versículo 8 e 9, o povo não é quase citado. Desaparece da cena. A ideia aqui que Moisés está nos mostrando e que o Senhor revela a Israel é que a salvação da morte deles viria unicamente da parte de Deus. É Deus quem ordena que seja construída a serpente, mas Ele não manda que o povo faça. Ele manda que o seu mediador, Moisés, construa e levante aquela serpente. Um segundo fator interessante é que essa serpente, por si só, é estranha. Vejam, o que estava matando o povo de Israel? Serpentes. Qual era o animal abominável do povo de Israel? Inclusive considerado impuro. É a serpente, porque ela tentou Eva. Mas quando Deus vai redimir aquele povo da morte das serpentes, o que Ele faz? Levanta uma serpente. Parece estranho. Parece muito esquisito. Mas não é. O que o Senhor está fazendo aqui é levantar para aquele povo um símbolo da sua própria pecaminosidade. Quando eles olhavam para aquela serpente pendurada em uma haste, eles se lembravam do que eles haviam feito, de quem eles eram e do que eles mereciam.
Aquela serpente era um emblema da sua imundícia, era um emblema da sua pecaminosidade. Mas não era apenas um emblema que servia para mostrar a eles o quão pecadores eram, mas era também um grande emblema da graça e da misericórdia de Deus. Pois eles olhavam para a serpente e se sentiam muito mal, porque eles estavam vendo diante dos seus próprios olhos a causa da sua morte, o seu pecado, mas também estavam vendo a grande misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida deles e concedendo vida. E um último fator interessante é que eles deveriam olhar para essa serpente. Mas a ideia aqui de olhar não é apenas de bater os olhos, não é apenas olhar, voltar, acabou, estou curado. Não. A ideia aqui do texto é que aquele povo deveria olhar fixamente para a serpente levantada. Eles deveriam olhar com atenção, crendo que o Deus que concedeu aquele símbolo curaria a sua vida, redimiria aquele povo da morte certa. Eles haviam desobedecido, agora eles deveriam dar um olhar obediente. Eles não haviam crido no Senhor, eles tinham ficado impacientes. Agora eles deveriam crer no Senhor, olhando e confiando que aquela salvação que Deus providenciara, de fato, os livraria da morte. Mas, meus irmãos, essa serpente não tinha nada de especial. Ela não era mágica, ela não era uma relíquia, ela não era sagrada, ela não era nada. E como nós sabemos disso? É porque lá no livro de 2 Reis, quando Ezequias sobe ao trono, o povo estava cultuando aquela serpente, adorando, idolatrando, e já tinham dado até um nome para ela. Tinha virado um ídolo. E o que o rei faz? Ele destrói a serpente, mostrando que a serpente não era nada em si mesma. Mas por que o nosso Deus então levanta aquela serpente no deserto? Ele podia curar sem a serpente, podia. Mas por que ele faz? Se a serpente não tinha importância a ponto de um rei destruí-la e não sofrer nenhuma punição, muito pelo contrário, ser lembrado como um bom rei de Israel, qual era a função daquela serpente então? Cristo Jesus, quando fala com Nicodemos, diz, e do mesmo modo que a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente apontava, era uma sombra do nosso Redentor. A serpente havia sido dada por Deus, enviada por Deus. O povo não tomou parte nisso. Gálatas 4:4 nos diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aquela serpente era o emblema do seu pecado. Cristo, quando sobe a cruz, demonstra ali claramente o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que nós vemos? Nós vemos que nós somos miseráveis. Nós vemos que merecemos a ira eterna de Deus. Nós vemos o quão podres nós somos. Cristo Jesus assume a nossa maldição. Cristo Jesus assume a nossa morte, sendo emblema de vergonha e dor. Mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, também é o emblema da nossa esperança. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é aquele que nos concede vida, porque ele diz a Nicodemos, não apenas que importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra, mas também diz que para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Cristo é aquele que nos redime da morte do pecado na cruz. Quando nós olhamos com fé para a cruz de Jesus Cristo, para a sua obra consumada, para a sua vida, morte, ressurreição, crendo que de fato a maldição do nosso pecado estava sobre ele, nós temos vida. Nós temos vida. Cristo não subiu à cruz para mostrar o quanto nós somos valorosos, não. Cristo subiu à cruz porque nós somos exatamente igual àquele povo, imundos, pecadores, inaptos para Deus.
Mas naquela cruz está o grande Redentor da nossa alma, aquele que traz a nossa alma da morte, da mesma forma que aquela serpente trazia a vida para o povo de Israel. Gênesis 3,15 nos lembra, nos tem uma promessa, o pacto da graça, onde Deus promete que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Cristo é aquele que cura do veneno da serpente, não uma serpente física, mas sim a serpente do Éden, que nos infectou com o veneno do pecado. Ele esmagou na cruz Satanás. Ele esmagou o dragão, a antiga serpente. Cristo, na cruz, é vitorioso sobre a nossa morte. O que você precisa fazer então, meus irmãos? Meu irmão, olhe com fé, creia no sacrifício de Cristo. Abandone as suas próprias justiças. Não ache que você tem alguma coisa para oferecer a Deus, você não tem. Não ache que você pode fazer algo para adentrar a presença do Santo, você não pode. É por isso que Cristo foi para a cruz. Que grande alegria é podermos crer no nosso Salvador. É Ele quem nos limpa do pecado. Não há transgressão grave o bastante que a cruz de Cristo não possa purificar. Eu quero concluir lembrando os irmãos da história que eu contei no começo. Lembram-se de Orfeu, que desceu ao mundo dos mortos para trazer de volta sua esposa à vida? Bom, ele chega lá e ele recebe a autorização para trazer a sua esposa para o mundo dos vivos. Mas com uma condição: ele não poderia olhar para trás até chegar no mundo dos vivos. Mas no meio do caminho, Orfeu não aguenta. Ele fica com medo que a sua esposa se perca e ele olha para trás. E o que acontece? A sua esposa é tirada dele uma segunda vez. Essa história, esse mito era contado para mostrar aos homens que ninguém, por mais excelente que fosse, poderia reverter a morte, poderia reverter o estado inexorável do homem, o destino irreversível. Orfeu, mesmo sendo um homem excelente, um marido amável, não pôde trazer de volta a sua esposa da morte, não pôde redimi-la da morte. Nenhum homem pode fazer isso, mas houve um homem que pode. O nosso Redentor Jesus Cristo é aquele que entrega a sua própria vida para salvar da morte a sua esposa, a sua noiva amada. Paulo diz na sua carta aos Efésios: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, fazendo o quê? Entregando-se por ela. Cristo é esse marido que vai até o mundo dos mortos e redime a nossa alma do pecado, não apenas uma vez, não apenas para que vivamos mais alguns anos, mas para que nós tenhamos vida eterna para sempre com Ele. Nós, sendo noiva de Cristo, poderemos entoar por toda a eternidade, meus irmãos: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O nosso Redentor, que vive para sempre, nos redimiu. A morte foi vencida e nós vencemos junto com Ele. Creia em Cristo, abandone o seu pecado, ame o seu Senhor. Ele venceu a morte. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça e que Ele sustente a nossa fé, a nossa vida eternamente, até entrarmos no nosso corpo incorruptível, na glória eterna. Amém.